onde é o seu lugar na comunidade? Você já descobriu isso? Você já sabe? Onde é que você deve atuar? Quando a gente começou a conversar sobre isso lá atrás, né, 2 domingos, a gente já falou que existem 2 formas de responder essa pergunta, ou 2 caminhos para a gente responder essa pergunta aí. O primeiro caminho parece que é o caminho mais simples, mais fácil de chegar. É uma bifurcação, né? Primeiro, para a gente chegar e descobrir onde é o lugar de cada um na igreja, né? O primeiro é aquele caminho humano, né? A gente conversou. É meio que como uma empresa faz. As igrejas estão fazendo isso também. Então, é pegar a pessoa e coloca aqui, pega outra e coloca lá. Você faz aquilo, você faz aquilo. Você sabe, você gosta, você tem aptidão para isso. Então, simplesmente vai chegando e vai fazendo. E com isso, a gente entende que essa coisa de nós procurarmos pessoas com habilidades específicas e colocar nos lugares é o que a gente deve fazer, né? Parece que fica tudo em torno dessa esfera mais humana, de procurar alguém que sabe cantar e põe para cantar, alguém que sabe ensinar para criança e vai dar aula para criança, alguém que... Então, parece que é a via mais fácil. Não tem muita complicação, é só encontrar e põe. E aí o pastor fica, e a liderança da igreja trabalha mais como descobrir talento, né? Vai lá, você e põe lá para fazer. Mas esse caminho não leva a gente muito longe, gente. A gente vai ficando rodando ali em círculos, né? Colocar as pessoas para ir fazendo as coisas. E aí não dá certo, troca, coloca outra, e depois troca, coloca mais uma. E aí a gente vai vivendo a vida de igreja aí. Esse caminho, né, da competência humana, da habilidade, né, desenvolver competência para fazer algo. Eu não sei se eu tenho dom para determinada coisa, então vou ficar aqui. Eu tenho dom para isso, eu tenho dom para aquilo. Então, fica em torno dessa esfera aí da capacidade humana de fazer e de reconhecer quem faz, né? A gente falou na semana passada que é como uma empresa faz. Ele precisa de alguém para aquele lugar, eles vão lá contratar. Põe lá a peça no lugar. Uma empresa funciona mais como uma máquina, né? A gente conversou sobre isso. Mas a igreja não é uma máquina. A igreja é um corpo, foi o que nós conversamos. E com o corpo não funciona assim. Aí muda. Mas aí vai ficar mais... Parece à primeira vista que o caminho para a gente descobrir qual é o meu lugar num corpo é mais complicado. Porque se é numa máquina, né, é aquela peça que foi projetada e ela vai ser colocada ali para ela funcionar. Mas no corpo é diferente. No corpo não dá para fazer isso. O corpo ele vai sendo formado e cada órgão vai sendo formado no seu devido lugar para fazer determinada coisa que ele já sabe o que tem que fazer e não vai fazer nada diferente, ele vai funcionar e o corpo funciona. E o corpo se desenvolve e pronto. Então, não tem que ninguém ficar gerindo e falando e mandando. Não tem. O corpo ele vai se formando, né, por si mesmo, né? A gente vê lá, a partir de uma célula, a gente tem tudo isso aqui, né? E tudo isso aí está aí com você. O corpo ele vai se formando. Então, parece que quando a Bíblia fala que a igreja é um corpo, ela está querendo dizer muitas coisas. E uma delas é diretamente relacionada com essa pergunta aqui. Por isso que nós, nesse momento em que nós estamos procurando desenvolver os ministérios da igreja e colocar os irmãos para trabalhar, né? A gente precisa dar uma paradinha e refletir sobre isso. Não é o pastor, não é a diretoria, não é a liderança da igreja. Não é baseado na sua competência individual, pessoal apenas. Não é nada disso só. A gente vai escolher o caminho que parece, à primeira vista, que é meio complicado. Não é o caminho da habilidade humana, né, das aptidões humanas e da competência humana, do esforço humano, né? É o caminho, irmãos, da graça. Se nós somos salvos pela graça, e se nós entendemos que a salvação ela se dá por meio da graça, então
A gente vai escolher esse mesmo caminho. Quando a gente falar agora de lugar. Porque nós somos uma comunidade do Evangelho. O Evangelho, ele não fala do esforço humano. O Evangelho não fala de algo que o homem faz ou precisa fazer. O Evangelho parte do princípio, da grande verdade de que Deus fez por nós. Deus agiu por nós, Deus agiu, Deus fez, Deus me amou. E ponto. E agora eu respondo a isso. Graça é Deus agindo. E por isso quando a gente fala qual que é o meu lugar na comunidade, quando você quer saber qual é o seu lugar na igreja e na comunidade, a gente precisa ir por essa outra via, que é a via da graça. Você vai perguntar para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer que eu faça? Eis-me aqui, Senhor. Porque a gente viu já na semana passada, se não for uma direção do Espírito Santo de Deus, aí fica complicado. Né? A gente não consegue ir muito longe, a gente fica girando em círculos. Agora, esse caminho, que é o caminho da graça, ele precisa ser esse caminho, a gente optou por ele, né? Nós vamos andar por ele, é o caminho mais difícil mesmo. No começo, ela vai exigir muita fé, e esse é o ponto. Não é a simples habilidade humana, aptidão humana e nessa direção. Vai exigir de você fé. Para você começar, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? A gente precisa de fé para buscá-lo. Né? Quem se aproxima de Deus, como diz lá em Hebreus, precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador de quem o busca. Então, vai precisar, bom, Senhor, eu preciso saber de Ti, né? Qual é o meu lugar, onde eu devo atuar, o que eu devo fazer. É uma conversa com o Espírito Santo, é uma conversa espiritual. Por isso, eu falei para vocês na semana passada que eu podia chegar aqui e eu tenho alguns manuais de treinamento, de liderança, e eu podia falar, vamos lá, né, das empresas para as quais eu trabalho lá, e vamos fazer isso aqui. E vamos colocar o povo para funcionar e para trabalhar, sinergia e tudo mais. Mas isso não vai nos levar para muito longe, não. Não é esse o caminho que a gente vai tomar. Não é essa conversa aí mais intelectual, não. É uma conversa mais espiritual. É algo muito interior. E para isso a gente precisa fazer mais uma oração, né? A gente vai falar, continuar falando, né, que o Espírito Santo é quem vai conduzir a igreja nessa direção. Né? E vai colocar você no lugar em que você precisa estar. No lugar que você precisa atuar. Porque é Ele que comanda a sua vida e é Ele que comanda a igreja. E eu convido você a orar agora, dentro disso, né, que a gente já apresentou. Qual é o seu lugar? Você vai se perguntar, Senhor, qual é o meu lugar na igreja? Eu quero ouvir a Tua voz. Me concede essa graça de ouvir a Tua voz. Me direciona. Existe um propósito para a minha vida. O Senhor me deu esses talentos, dons, habilidades. Eu quero usar no Teu serviço. Fala comigo, meu Deus. Então, eu vou convidar você a fazer essa oração agora. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, diante da Tua palavra. Desafio, Senhor, de ouvirmos ao Senhor. Nós, Pai, pedimos, fala mesmo com cada um de nós, Pai. Fala com os Teus servos. Alcança os nossos corações, as nossas necessidades. Trata a nossa sede, a nossa fome. É o que eu peço, Senhor. Eu peço por cada irmão aqui que está sentado. Eu peço especificamente por cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada adulto aqui, Senhor. Fala com cada um, que o Teu Espírito tenha livre acesso em cada coração. É o que eu peço, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. É o Espírito Santo que forma a igreja. É o Espírito Santo que te coloca dentro da igreja. A gente parte disso aí, né? Essa conversa meio... mas é o Espírito Santo? É Ele. É Ele que tem trazido aí você até o ponto em que você está aí na sua vida.
Você só entende a fé, você só entende o Evangelho por causa do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor, segundo o apóstolo João. Ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Porque esse é o entendimento que não é natural. Porque Jesus, um homem, não pode ser Deus. Se você entende, é porque o Espírito Santo te conduziu nessa direção. É um conhecimento espiritual. Se você hoje ora no nome de Jesus, se você hoje pode cantar e adorar a Deus no nome de Jesus, se você hoje vive comunhão no nome de Jesus, entenda, é o Espírito Santo que te trouxe até esse ponto. Você, não é capacidade de intelectual e nem foi uma decisão que você tomou. Não é porque você levantou a mão aquele dia, foi na frente e fez a oração com o pastor. Não é porque você repetiu palavras. É porque o Espírito de Deus está atuando na sua vida. O Espírito Santo está atuando. É o Espírito Santo que nos cela. Lá no capítulo 1 de Efésios, não precisa abrir não. Você pode abrir no capítulo 4, mas antes dá uma olhadinha aqui no slide. Esses 2 versículos, o apóstolo Paulo falando para aquela igreja em Éfeso. Ele diz, olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você crê, se você ouviu, e se você creu no Evangelho, algo aconteceu com você, o Espírito Santo de Deus foi derramado na sua vida. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é o próprio Deus, que veio porque Ele ama, Deus que ama, né? Jesus falou, o Pai vai enviar. O Pai enviará. Quando eu for, o Pai envia o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele vem para selar, ele vem para funcionar como um selo no seu coração. Você não é salvo porque você disse as palavras, você não é salvo porque você fez, porque você foi na frente, porque você se batizou, porque você toma a ceia. Você é salvo porque o Espírito Santo de Deus agora, ele te esclarece isso. Né? Nós vimos lá em João, ou em Romanos no capítulo 8, João capítulo 1, o Espírito de Deus, ele fala com o seu espírito que você agora é filho de Deus, você pertence à família de Deus e você faz parte do corpo de Cristo. É o Espírito que faz isso, irmãos. Não é a igreja batista, não é o pastor, não é a liderança de nenhuma igreja, não é nenhum programa, não é nenhum programa de evangelismo que faz isso. Se você hoje creu, é porque o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida, ele foi derramado sobre você. Você não precisa esperar uma segunda bênção, um batismo futuro. Entenda, você creu, é porque o Espírito Santo foi derramado sobre você. Ele está aí, né, trabalhando no seu coração. Ele funciona como um selo. A gente falou que o selo, né, quando você vai no correio e você quer que uma correspondência chegue lá no destinatário, você paga mais. E você coloca aquele selo lá do SEDEX ou da carta registrada, e aquele selo vai garantir que a correspondência chegue lá no final. Jesus fez isso, o próprio Deus fez isso. Não é você que paga, você vai chegar lá no trono da glória, na eternidade, porque Jesus pagou o preço. É o selo que garante, irmãos, Espírito Santo da promessa, garantia da nossa herança. Garantia que agora você faz parte da família de Deus e agora você tem uma herança eterna para desfrutar. Nós vimos que o Espírito Santo ele foi derramado para a minha vida, para a sua vida. Ele foi derramado nas nossas vidas para, em primeiro lugar, irmãos, conferir, né, essa certeza no nosso coração. Agora eu faço parte de algo muito grande. É o Espírito Santo que me colocou dentro da igreja e agora ele me mostra, você faz parte disso. É uma família, a família de Deus, é o corpo de Cristo. Você agora é parte do corpo de Cristo. Tá certo, gente? O Espírito Santo que nos cela, ele também nos capacita. Não fica só nisso. Se ele veio selar, se ele veio te colocar no seio da igreja, no meio do corpo de Jesus,
Se ele fala que você é mão, se você é pé, se você é boca, se você é coração, se você é, sei lá, qualquer outra parte do corpo humano, é ele que vai te capacitar para desempenhar o seu papel. Se ele te coloca no corpo, se ele te coloca num lugar específico, ele vai te capacitar para isso. Ele está aqui para isso, né? O Espírito Santo que sela, também capacita. A gente começou no capítulo 1 de Efésios, eu convido você a abrir no capítulo 4, do 7 até o 16. E a cada um de nós foi concedida a graça. A cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ora, que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. No 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia. A cada um de nós foi concedida a graça. A cada um de nós foi concedida a graça. Será que isso se aplica à sua vida? Será que tem alguma relação com você isso? Será que você é participante, você individualmente? Esse trecho aqui, o 7, o 8, o 9, o 10, parece que ele é meio confuso, é difícil da gente entender algumas coisas, mas eu queria convidar você a pensar que Paulo, quando ele vai falar da igreja, quando Paulo vai falar dos lugares, qual é o lugar de cada um na comunidade, ele começa falando da obra de Jesus. Quem já ganhou presente aqui? Todo mundo já ganhou presente? Quem gosta? Quem gosta de ganhar presente? Você gosta de ganhar presente? A Débora gosta ali, né? A Ixande, ela gosta de ganhar presente. Então, entenda, Deus te deu um presente. Agora pensa assim, Deus te deu um presente e você não usa. Quem já deu um presente e nunca viu a pessoa usando o presente? É ruim, né? Porque quando você dá um presente, você quer que a pessoa use. O que vai... É legal, você deu o presente, e aí você vê a pessoa usando. Aí você fica feliz, você fala, poxa, que legal. Ela está usando o presente que eu dei. Aí o apóstolo está dizendo, olha, Deus, em Cristo, nos deu presente. Uma graça, um favor que nós não merecemos, nós ganhamos, é um presente. Conforme a medida repartida por Jesus. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, olha só, quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Ele está fazendo uma referência ao Salmo 68, lá no versículo 18. Ele está falando, olha, essa coisa de Deus te dar um presente, entenda o presente de Deus. Olha o que aconteceu. Quando Jesus subiu, vitorioso, quando Jesus, como diz lá em Filipenses, no capítulo 2, foi levantado acima de todos os nomes, acima de todo governo, de toda autoridade, quando ele voltou para o reino glorioso do Pai, quando ele subiu em triunfo às alturas e levou cativos muitos prisioneiros, ele deu dons aos homens.
Quando ele subiu, lembra, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade me foi dada. Aí ele sobe e ele distribui dons. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando do Espírito Santo. Presente. O apóstolo está dizendo que esse presente é o Espírito Santo de Deus. Aí ele fala, o que significa que ele subiu, senão que também havia descido? Poxa, o Jesus que desceu, ele subiu porque havia descido. Não lembra Jesus falando lá em João? Ele falou, olha, está na hora, Pai, glorifica-me como eu era glorificado antes de encarnar. Pai, chegou a hora do Filho do Homem ser levantado, erguido, glorificado. Quando ele subiu é porque ele tinha descido antes. Jesus desceu, e ele fala, não foi só aqui na terra, ele desceu às profundezas, porque ele morreu, ele enfrentou a morte, mas ele não ficou morto, ele venceu a morte, e por isso ele subiu vitorioso, ele fez aquela subida, e por isso ele nos levou junto, e por isso ele distribuiu presentes, dons, ele distribuiu o Espírito Santo. Jesus venceu a batalha, gente. Esse é o Evangelho. Não foi você, não fui eu, não foi ninguém, nenhum outro homem. Jesus venceu. E agora ele distribui um presente. Presente glorioso. Por aquilo que Jesus fez por você, o Espírito Santo hoje habita em você. Não é porque você fez algo. Não é porque você deixa de fazer algo. Não é porque você viu algo ou não viu, você colocou a mão ali, não colocou, o Espírito não sai, não volta, não deixa de habitar. Ele habita em você porque Jesus venceu a morte. Se você crê nisso, é porque Ele está trabalhando dentro de você. E Ele não vai te deixar. Você é a morada do Altíssimo. Amém, irmãos? O Evangelho fala daquilo que Deus fez em Jesus. Aí no versículo 11, e ele, em seguida ele fala, esse que desceu e depois subiu, esse que desceu, venceu e depois distribuiu dons e presentes, ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros para pastores e mestres. Se você prestar atenção aqui, todos esses ministérios estão relacionados com o ensino da palavra. O importante aqui não são os nomes, apesar de muita igreja achar que eu sou um apóstolo, eu sou um mestre, eu sou um pastor. Não é isso que ele está falando. Ele está falando aqui da importância do ministério, da ministração da palavra, do ensino da palavra de Deus. Aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gente, a palavra de Deus ela é fundamental. E os ministérios que estão envolvidos diretamente com a palavra de Deus são fundamento. Partindo lá do apóstolo, os apóstolos nós entendemos, são os 12 mais o apóstolo Paulo. Na verdade, a gente sabe que é o fundamento. Não importa como é que você vai ensinar a Bíblia, não importa como é que eu ensino. Existem algumas pessoas que foram escolhidas por Deus, a gente entende, eles foram levantados, e eles tratam dos fundamentos da fé, a base da fé, é de onde tudo parte, a partir da pedra que é Jesus, a pedra de início que é Jesus. Depois a gente vê Deus levantando e o Espírito Santo concedendo, levantando profetas. Profeta é aquela figura que confronta a realidade, que traz aquela palavra de chamada para o arrependimento. Esses são os profetas bíblicos. Exorta e chama para o arrependimento. A gente tem aquele evangelista, que é aquela pessoa que fica repetindo essa mensagem. Jesus veio, Ele veio porque te ama. Agora você precisa se render ao amor de Cristo, faça isso. Ele também está ensinando a palavra.
Ele está falando de mestres também, que é aquela figura que está lá, olha que abre nessa página, essa palavrinha aqui, e cada palavrinha é importante, e volta e lê de novo. É o ministério do ensino, gente. E de como a palavra é importante. É nisso que nós acreditamos. O Espírito Santo designou alguns com funções específicas. Não são homens, não são pessoas, mas é uma área de atuação que é muito importante. E Jesus levantou esses ministérios na igreja, gente, com o fim, o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A questão não é informar, não é aparecer, não é informar. Nós precisamos ser transformados. A igreja, ela é esse ambiente de transformação, irmãos, individual. Cada um de nós, na medida em que nós nos vemos no contexto da igreja, nós somos transformados. Nós estamos sendo preparados, preparar os santos, os ministérios envolvidos em torno do ensino da palavra de Deus. A gente acredita que a igreja está aqui para ensinar a Bíblia, gente. Todos nós estamos aqui para ensinar a Bíblia. Começando aqui dos pastores e dos professores. Mas Deus levanta no meio de nós pessoas que são capazes de compartilhar, de evangelizar, de ensinar e de ministrar. De voltar para os fundamentos bíblicos. Só a palavra de Deus. A gente fica firme na palavra de Deus e no Evangelho. Porque a igreja precisa ser transformada. A igreja só é transformada através do ensino, através do estudo bíblico, do estudo sério mesmo das Escrituras. Não é só intelectualmente, não é só aquele conhecimento. Não, é algo que precisa começar a mudar aí a sua vida. Porque a palavra de Deus ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, para corrigir, para instruir, para que o homem e a mulher de Deus sejam aptos, plenamente preparados para toda boa obra. A igreja e os ministérios da igreja existem para que você seja essa pessoa para toda obra, pronta para todo desafio. Você seja uma pessoa capaz de enfrentar todos os desafios aí que vem pela frente. Individualmente, você precisa ser preparado. Como pessoa, você precisa ser preparado. E também, por outro lado, para edificar o corpo de Cristo. Se você não fizer a sua parte, a igreja, de uma forma coletiva, também não vai funcionar, gente. Se cada um de nós, individualmente, não fizermos a nossa parte, a igreja não é edificada. Então, é preparar você individualmente, e se você não fizer a sua parte individualmente, nem a igreja vai crescer, nem a igreja vai ser desenvolvida, e nem o corpo cresce. Precisa do seu envolvimento. Primeiro, para que você cresça, para que você seja edificado, para que você seja preparado. E 2, para que a igreja cresça, gente. Se você não se envolver, se você não fizer, a igreja não funciona. Porque a igreja é um corpo. Se uma parte do corpo não funciona, o corpo todo sofre, gente. Não dá para tirar e simplesmente seguir em frente. Não. Cada parte do corpo é essencial e vai fazer falta. E o corpo não vai crescer sadio. Você é necessário, é importante que você se envolva. Por que é importante eu descobrir o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que atuar? Porque você precisa ser preparado e porque a igreja precisa ser edificada. Amém, gente? Nos versículos 13 e 14, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Irmãos, quantos sermões você já escutou? Quantas aulas você já assistiu? Quantos livros você já leu? Quantos versículos? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Se a gente fosse capaz de relacionar tudo isso, de contar, já era para a gente estar tudo formado. É ou não é? Quantas mensagens você já ouviu? Quantas vezes você escutou estudos e mais estudos bíblicos? Em Hebreus 5:12. Olha só o que está escrito, gente.
Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. A igreja existe para que a gente cresça individualmente. A gente está cansado de ver pessoas anos e anos na igreja sem crescer. Se você faz parte da igreja, é porque você tem ouvido o Espírito Santo de Deus. Ele tem tocado no seu coração. O que o Espírito Santo fala para você? O Espírito Santo não vai falar qual que é o número da Mega Sena. Não vai falar. O Espírito Santo não vai falar que roupa que você tem que usar quando você sai de casa. Onde é que está a vaga lá no estacionamento quando você sai. O Espírito Santo não veio para isso. Ele não veio para te mostrar o futuro. Né? Se você pode sair de casa amanhã ou não, se vai acontecer alguma coisa. Se você vai casar com esse, com aquela, se você faz isso ou aquilo. Não, o Espírito Santo veio para falar aquilo que Jesus fez por você. Ele veio para comunicar no seu coração. Ele veio para mostrar para você quem é Jesus e o que ele veio fazer por você. E aí, uma vez dentro disso, você se vê dentro do contexto da igreja. E aí, o Espírito Santo, ele distribuiu dons, talentos. Muitos deles específicos no ensino, né, nessa área de ensino das Escrituras. E eu, pessoalmente, eu acho que todos nós devemos ensinar a Bíblia para alguém. Se você não entende isso, né, se você nunca ensinou a Bíblia para alguém, você precisa fazer isso. Né? Se você não se colocar no meio, né, desse corpo que cresce e edifica-se a si mesmo, se você não colocar e aplicar o seu dom, o seu talento, é isso que eu tenho. Parece que Deus quer que você fique do lado de dentro da igreja para que você esteja preparado. É lógico, tem muita igreja falando muita coisa que não precisa falar. Mas o evangelho precisa ser ensinado. O verdadeiro evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Para que as pessoas sejam capacitadas. É o evangelho da graça, não é da ação humana, é daquilo que Deus fez por mim, aquilo que Deus fez por você. Na medida em que nós ganhamos o entendimento desse evangelho, a gente vai ganhando clareza. As coisas vão sendo ordenadas na nossa vida. Está cheio de gente na igreja que não tem habilidade nenhuma para lidar nem com o marido, nem com a esposa, nem com os filhos. Pessoas que não são transformadas pelo evangelho. Pessoas que lutam a vida inteira dentro da igreja. Não conseguem negar um negócio fraudulento quando ele vai oferecer algum benefício. A pessoa não consegue não deixar de mentir. Parece que a pessoa está sempre em torno daquilo mesmo. Você precisa ser preparado. Você vai ser preparado na medida em que você se envolve no contexto do serviço do Senhor, na obra, né, da comunidade. Porque é assim que funciona no corpo. Nós somos dependentes uns dos outros. Nós somos interdependentes. Ninguém cresce sozinho. É através do corpo, através da ação, né, de cada um no seu lugar. Aí ele segue dizendo no 15, ele falou de maturidade. Você não pode ser mais aquela pessoa levada para cá e para lá, toda conversa, pessoa medrosa, não. Antes, agora no 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. De novo, aqui ele volta para a igreja, ele volta para o coletivo. Cresçamos individualmente, a gente precisa atingir a maturidade. Ele fala muito de crescer, de nos tornarmos maduros, de deixarmos de ser crianças, meninos. A igreja existe para nos ajudar a crescermos, desenvolvermos maturidade. Mas não é só para isso, né? Na medida em que cada um realiza a sua função, algo acontece, gente, no corpo. Quando todo mundo faz o que tem que fazer, a igreja cresce. A igreja cresce de forma sadia.
O que nós assistimos, e é isso que nós não vamos fazer aqui na nossa igrejinha aqui. Igrejinha falou porque é pequenininha, porque a gente está começando. E a igreja do nosso coração também. A gente não vai por aí. Não vai no sentido de termos aqui auditórios grandes, cheios e lotados. A gente tem mesmo, a gente almeja crescer. Mas igrejas que estão crescendo, baseadas aí em alguém que prega bem, e alguém que canta bem, aí vem aquela multidão para assistir, e aumenta lá, porque vão trazer alguém mais importante de fora, e aí aquela multidão toda. Igrejas que crescem, baseadas em uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4, 5, aquela turminha que trabalha. Igreja que cresce baseada numa liderança apenas. Esse não é um crescimento sadio. Não pode, a gente não pode ir por esse caminho. A igreja só vai crescer de forma sadia se cada um fizer a sua parte. Cada um fizer a sua parte. Não é pastor, não é alguém que canta, não é alguém que vai preparar isso ou aquilo. Todo mundo precisa atuar, todo mundo precisa fazer. Porque na medida em que a gente se envolve, né, no serviço e nesse corpo, cada um fazendo a sua parte, cada um vai sendo individualmente desenvolvido, cada parte do corpo cresce, desenvolve, fica mais forte, é fortalecida. Mas não é só isso, o corpo ele vai crescendo, ele vai ficando melhor, mais vivo, saudável. Todas as partes do corpo são saudáveis, porque todo mundo faz o que tem que fazer. É desenvolvimento saudável. Gente, não tem ninguém fora disso. Você é responsável por aquilo que o Espírito te dá, né? Quando ele fala o objetivo dos dons, o objetivo dos presentes que Deus te dá, o objetivo dos recursos que Deus depositou sobre você, sejam eles quais forem, é para que você os use no contexto da comunidade. Você precisa parar de buscar para si mesmo. A grande mensagem do Evangelho para a nossa geração é a gente parar de viver para nós mesmos, gente. Nós precisamos sair disso. A gente tem falado muito disso. Nós conversamos num pequeno grupo há um tempo atrás. Igreja para fora de nós mesmos. E a igreja, ela é um ambiente que vai curar a gente de viver para nós. Ela é remédio. E Deus vai usar como os recursos, né, o alimento para a gente crescer. A vida na igreja, a vida na comunidade. Na medida em que você se envolve no serviço, não é vir aqui todo domingo. É você dispor aquilo que Deus tem dado para você. Eu trouxe aqui no finalzinho uma frase, né? Essa pessoa é Eric Liddell. Não sei quem lembra dele, mas aquele filme Carruagens de Fogo, lembra? Quem já assistiu? Um filme de 81, um filme antigo. Ele mostra a história desse... Esse é o ator, não é o Eric Liddell de verdade. Mas é do filme Carruagens de Fogo. Lembra daquela música? Carruagens de Fogo? Quem lembra? Quem é mais antigo lembra. Né? Alguém lembra? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Vixe, é isso. Essa pessoa, ele é um irmão, né? Ele abriu mão de correr, porque ele foi ser missionário lá na China, morreu como missionário. Um irmão espetacular. Se você ainda não viu o filme, vai lá assistir, é sensacional. Ele disse isso, né? Deus me criou veloz, e quando eu corro, eu sinto que Ele sorri. E a vida dele tem muito disso, gente. Mas sei lá, não sei, o que Deus não me deu nada. Isso é pecado, gente. Isso é pecado. Deus te fez sim, Deus tem te dado. E agora Ele quer usar essas coisas aí para o desenvolvimento da igreja. Se você não atuar no desenvolvimento da igreja, nem você vai crescer. Na medida que a gente apresenta, né? Bom, eu sou veloz, então eu vou correr. Né, como o Eric aí disse.
Ele fala que quando ele corre, ele sente que Deus sorri. Lembra do presente? Deus me deu um presente. E quando ele vê que a gente usa, ele se agrada. Então, Deus te deu. Deus te deu. Ele tem te dado. Ele quer usar a sua vida. O seu crescimento depende disso. E o crescimento da igreja depende disso também. Amém? Vamos fazer uma oração então? Eu não sei aí como é que está o seu coração, né? Não sei o que você está pensando. Mas entenda essa mensagem como uma convocação do Espírito Santo. O Espírito Santo está colocando dentro de você aí a obra que Jesus realizou. Por você. Mas não é para você ficar sentado no banco esperando ele voltar. O Espírito Santo foi colocado dentro de você para capacitar você a proclamar essa verdade. Passar para frente essa verdade. Com o seu jeito mesmo. Com as suas características. Às vezes com seus métodos. Se você não fizer a sua parte, a igreja não cresce. Se você não fizer a sua parte, você vai ficar imaturo. Então pede para Ele agora: Senhor, eu me comprometo. Ajuda-me, Senhor. Que Teu Espírito me conduza, através da graça, para o meu lugar na comunidade. Meu lugar. Eu quero te ver sorrir. Jesus fazia Deus sorrir. Ele fez Deus sorrir muitas vezes. Esse é o meu filho amado. Na medida em que você encontrar o seu lugar na comunidade, na igreja, no desenvolvimento da igreja, dispondo para o serviço do Senhor aquilo que Ele te deu, que o Espírito te capacite a observar o sorriso de Deus também. Busca o Senhor agora em oração. E eu quero orar com você. Oh, meu Deus, nós estamos aqui, Pai, diante da Tua palavra. Nesse contexto aqui de igreja, de comunidade. Nós clamamos agora, Senhor. Nós buscamos a Tua face. Nós buscamos, Pai, a verdade que é o Senhor. Nós não queremos nos enganar e ficar enganados, e nem enganar ninguém.